Fala pessoal, boa noite. Vamos testar agora, ver se esse saldo tá certo. Vamos dar uma conferida aqui agora. Eu tive que dar uma reiniciada aqui, depois eu vi que o problema era bem simplesinho. A gente tá recomeçando essa live. Só vou aguardar o pessoal que tá entrando ali. O pessoal que tá entrando, já me confirma se o áudio agora tá bacana. Eu vou ter de remandar isso aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Tá, aguenta aí. Transmissão aqui. Beleza. Eu acho que tá indo tudo ok agora. Como é que tá o som agora? Deu certo? Beleza, tá. Beleza. Então é o seguinte, a gente começou a nossa live mais tarde um pouquinho hoje, então deixa eu já explicar o porquê, tá? A gente tava esperando um participante que vai fazer curso com a gente amanhã, então eu precisava esperar ele chegar para abrir o portão, né? Receber ele aqui no alojamento. E eu, na desatenção aqui, acabei começando a live e tava pegando o som da TV. Então, o que tava fazendo era replicando a live que estava sendo assistida. Então, foi apenas um problema do técnico, e não técnico, um problema do técnico. Pessoal, você que tá chegando nesse canal agora, está no canal JJ Porcelanato, o canal sobre bancadas em porcelanato. E a gente trabalha muito com curso presencial. A gente mudou agora há pouco para Arujá, São Paulo. Semana passada já ministrou uma semana de curso aqui. Tivemos 5 participantes com a gente aqui, que passou 5 dias. Nosso curso é de 5 dias, 45 horas práticas, né? Então um curso totalmente prático. A gente tem um alojamento próprio, alimentação inclusa, todo o material, todas as ferramentas para você fazer o curso. Então, se vocês têm interesse no curso, nosso WhatsApp tá rolando aqui em cima, aqui, ó. É só entrar em contato. Então, amanhã já começa mais uma semana de curso. Na semana seguinte, acho que na semana do dia 14, a gente está criando um projeto onde a gente vai ministrar. Já tem participante para o curso de bancadas e nichos. E vai ter um participante aí que a gente vai começar um projeto de um curso de cozinha. Deixa eu só ver um negócio aqui. E aqui é assim, aqui a gente tem que acudir, fazer a live, cuidar do administrativo, né? E tem que zelar dos companheiros aqui. Eu vi uma mensagem que eu só quero dar uma olhada. Ah, então, essa aqui não precisa responder, não. Beleza? Então, muito boa noite para quem tá chegando. Deixa eu ver se tá visível lá no nosso Instagram, no Startei. Já não consegui. Acho que eu não vou conseguir startar ela no Instagram, tá? Felizmente, acho que eu não vou conseguir fazer a configuração aqui. Não estou conseguindo. Vou fazer ela somente, então, no YouTube e Facebook. O pessoal do YouTube e do Instagram quiser ver, vai correr aqui no nosso YouTube para assistir. Tranquilo? Pessoal, é o seguinte, a nossa live hoje ela tem o tema seguinte, como viver, como começar na porcelanataria do zero, né? Dar o primeiro passo. Você que não é da área da porcelanataria, você que não é azulejista, você não é marmorista e tem vontade de aprender a trabalhar com porcelanataria, confecção de cubos e nichos e muito mais, né? Não só isso, você pode fazer mesa, você vai fazer ilhas, você pode fazer prateleiras, tem uma imensidão de projetos que você possa fazer esculpido em porcelanato. Então você não é de nenhuma área dessa e quer entrar nesse segmento, e eu vou bater um papo com você hoje para clarear suas ideias em relação a ferramentas, os principais materiais que você vai usar, que tipo de noção que você tem que passar a ter. Primeira coisa que eu te falo, você não precisa ser um profissional desta área da construção civil. Qualquer pessoa pode trabalhar, pode conseguir confeccionar suas bancadas, fazer um nicho, qualquer pessoa mesmo, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja idoso, seja um adolescente aí, que vai conseguir. O que é que precisa ter? Precisa ter paciência, né, capricho e determinação. Se você tem isso, né, eu acho que não só a porcelanataria você vai conseguir aprender qualquer profissão que seja, mas a porcelanataria em si, ela precisa desses pontos, que você seja caprichoso, que você seja organizado, que você seja focado no seu trabalho, não só para conseguir realizar projeto, mas passar a viver desse segmento, tá? Projeto de bancada. Eu acho que hoje um projeto simples, eu gosto de recomendar para quem está começando, fazer pelo menos um vasinho, fazer um projeto básico. Muita gente está começando na área da porcelanataria ou tá tentando entrar e já tenta entrar com um projeto muito complexo.
Eu já vi muita gente tentar entrar logo de cara com uma cozinha, não quer dizer que você não vá conseguir, né? Isso aqui existe pessoas, mas a grande maioria que não tem noção nenhuma, se já partir logo de cara para uma cozinha, vai se frustrar. Primeira coisa, vai gastar muito material, então você já vai começar a correr o risco de tomar prejuízo em material. Demanda de um certo tipo de equipamento, talvez um pouco mais avançado, né, do que o básico que eu quero falar hoje. Então eu não aconselho ninguém a começar com uma cozinha. Aconselho que você pratique primeiro e tenha domínio de certas técnicas, como fazer meia esquadria corretamente, né, fazer uma meia esquadria com um chanfro reto. Eu não preparei para estar colocando aqui, que eu queria mostrar para vocês alguns dos erros que quem está começando comete muito na hora de fazer sua meia esquadria. Mas eu vou tentar falar e espero que vocês entendam, e numa próxima live aí eu tento fazer uma demonstração. Talvez eu vou tentar fazer uma live lá na nossa oficina. A meia esquadria, quando a gente pega esse chanfro da meia esquadria aqui, então o corte ele tem que ser reto. Você tem que olhar na ponta da meia esquadria e ver reto até o final do corte, né? A inclinação. Muita gente, quando está começando, que quer ansioso demais e quer acelerar esse desbaste, ele faz um corte oval, um corte que ele faz uma lombadinha assim, ó. E esse tipo de meia esquadria que é feita, ela te atrapalha demais na hora do processo de montagem. Porque você vai insistir, a mesma coisa de você, assim, eu sei que eu estou errado, mas eu vou insistir. E porcelanato não tem isso. Você não adianta você querer forçar, porque ele não vai achatar e ele não vai dobrar. Então tem que estar correto, né? Ou tá reto o suficiente ou tá reto a mais um pouco, né? Para conseguir fazer essa colagem. Então é um dos erros que se faz. Quando você começar a fazer sua meia esquadria, faz ela retinha. Fez o 45 quando a gente fala, já tem que estar especificando aí. Eu já vi uns comentários aí que eu acho que as pessoas têm hora que tem uma mentalidade que eu nem tento entender, tá? 45 é o nome do corte que se dá. Não quer dizer que o seu corte vai estar num ângulo exato de 45. Claro que a inclinação vai ser maior um pouquinho, porque precisa ter uma abertura para entrar a massa plástica. Então, 45 é o nome do corte que se usa, porque ele vai, se for num desenho técnico aí que você fizer, no SketchUp que seja, aí sim é um corte em 45, porque a outra peça também é suficiente em 45 e elas vão topar, tá? Então a gente tá usando um termo técnico aí. Aprendeu que você tem que fazer uma meia esquadria certinha, você tá lá fazendo vasinho, vai treinar a fazer um vaso, que com restos de piso que você pega em obras aí, em final de obra, você vai pegar restos de piso que foi jogado fora lá, e isso já vai ser o suficiente para você começar a praticar. Se você fez isso, você já tem material, não vai gastar com piso para praticar, tá? Quais são as ferramentas, então, que você vai precisar para começar a sua prática da porcelanataria? Você precisa de uma serra mármore, né? Seja ela da marca que você tiver condição de comprar. Pode comprar a mais baratinha que tiver, né? De preferência, assim, de alguma marca mais conhecida, mas de valor baixo. Hoje você vai comprar uma serra mármore boa para você trabalhar com porcelanataria na casa dos seus R$350, tá? 300 a 350, eu sei que você compra uma serra mármore para você trabalhar. Essa é as que eu uso aqui durante os nossos cursos, que eu uso na minha fabricação, né, do meu uso próprio. Uma serra mármore que eu paguei na média de 300, 350, tá? Disco. Eu preciso de um disco fino, próprio para porcelanato. Não precisa ser um disco muito caro. Na média dos R$20, você vai comprar um disco aí que é o suficiente para você trabalhar, tá? Disco é o seguinte, o pessoal tem uma percepção. Você tem que ter um disco milagroso que aguenta você forçar essa máquina o máximo possível e o piso não vai craquelar e o piso vai cortar e o disco vai durar. E aí você vai lá para grandes marcas, grandes valores, sendo que a porcelanataria você serra piso, você não tem que cortar. O disco para porcelanato ele é feito para trabalhar úmido. Se você for trabalhar seco, você vai serrar. Isso vai dar tempo do disco refrigerar. Você não vai apertar ele demais. Se você apertar demais, ele vai flambar, né? Que ele vai dançar assim, vai superaquecer e vai flambar, já não vai te dar um corte legal. Então são dicas que a gente já vai passando aí. Precisou lá, tem o piso, sua serra mármore,
Te recomendo muito, muito mesmo, se você tiver condição e puder fazer o investimento em uma esmeriladeira com regulagem de rotação, pelo menos lá uns 900 watts de potência, tá? Eu hoje, não fazendo apologia a marcas, eu uso uma esmeriladeira com regulagem de rotação da Bosch de 900 watts. Então é uma máquina que eu venho trabalhando há muito tempo, que ela tem uma boa resistência para esse tipo de serviço. Tanto é que eu trabalho com rebolo, eu dou meus cursos ensinando a usar o rebolo de forma segura, de forma correta e eficiente. Se você trabalha com outro tipo de material, beleza. Então eu estou passando aqui o que eu uso. Então, já lembramos lá, as ferramentas que o Jair falou, serra mármore e um disco para porcelanato, uma esmeriladeira com regulagem de rotação, porque a gente vai trabalhar com rebolo. O rebolo que eu uso, né, e trabalho aqui na minha oficina, é um rebolo copo cônico, 4 polegadas, grão 120. É o único rebolo que eu uso para fazer os desbastes, tá? Eu não vou usar uma granulatura menor e nem maior. Esse vai ser o único que eu vou usar. E a gente vai limitar a necessidade de outros tipos de materiais. Estou ensinando, assim, dando ideia para vocês que quer começar do zero, né, para trabalhar com o básico. Eu já vou até tomar uma nota aqui de custo desses materiais que eu estou falando, para a gente já ter até uma noção. Deixa eu mandar aqui, abrir minha calculadora aqui. Então eu falei de uma serra mármore de R$350, um disco de no máximo 20. Essa esmeriladeira eu comprei 3 semana passada, eu paguei, se eu não me engano, 540 alguma coisa. Vamos arredondar R$550. É a esmeriladeira que eu comprei. Um rebolo na casa dos seus R$30, tá? Que mais? Você vai precisar de uma massa plástica. Uma latinha de massa plástica hoje vai estar em torno dos R$15. 15. O que mais que a gente vai precisar? A massa plástica já vem com o catalisador. Lixa. A lixa que eu uso é uma lixinha de mão. Eu uso uma lixa seco e molhado, grão 220 da Norton. É uma lixa que eu me adaptei com ela, né? Acho muito bom trabalhar com ela. E eu preciso gastar pouquinho essa lixa. Então essa lixa está em torno dos seus R$5. Vou apagar aqui. Ó, até agora a gente não gastou nem R$1.000 de ferramenta. Você precisa, né, para ter rendimento, alguns outros tipos de ferramenta, mas para começar você não vai ser essas ferramentas que vai impedir de você estar confeccionando um nicho, por exemplo. Se você tem essas ferramentas aqui, um joguinho de espátula, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui quanto é um kit de espátulas hoje. Eu acredito que hoje com uns R$20, vamos arredondar R$20 aqui, você compra 2 espátulas, que é o que a gente precisa. Se eu tiver uma fita métrica aí de mais uns 15, ó, já passamos um pouquinho de 1.000. Então eu posso dizer que essas ferramentas aqui, mais algumas coisinhas bem básicas, uma fita, eu vou arredondar mais, peraí. Eu vou arredondar mais R$50 de materiaizinhos pequenos, só para a gente ter uma matemática aqui, para ter uma noção. Então, ó, a gente tá na casa assim dos seus R$1.050, R$1.055, para você começar. Aí, se você quiser fazer um investimento maior e tiver essa condição, mas eu não te aconselho fazer esse investimento antes de você começar a fazer uns vasinhos, começar a fazer um nicho primeiro com o que você tem. Porque se você se desmotivar, você pega essas ferramentas que você comprou, vende, tira seu dinheiro de volta e toca a sua vida. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer um investimento para querer parar na metade do caminho. Sua próxima ferramenta que você iria precisar, quando for dar o próximo passo, é uma riscadeira. Né? Eu trabalho com riscadeira de abertura de 1,25 m. Então você pesquisa aí umas riscadeiras de abertura de 1,25 m para você estar comprando. Em média aí, vamos falando dessas, não precisamos nem falar de marcas, eu acho que em média você vai pagar uns 1.500, vamos pôr mais 1.500 de uma boa riscadeira. Então eu posso resumir hoje que você começa a entrar no ramo da porcelanataria como profissional, já para trabalhar na casa aqui dos seus 2.500, no máximo R$3.000, você vai estar muito bem equipado para trabalhar na porcelanataria. Isso é um investimento. Você não precisa entrar desse jeito. Como eu tô falando, você tem que entrar com o mínimo o possível até você pegar uma noçãozinha melhor. É lucrativo. Trabalhar com bancadas em porcelanato, nichos
e sua diversidade de opções que você vai passar a ter, ó, você vai passar a fazer degrau de escada, você vai poder fazer mesas, você vai poder fazer objetos decorativos, né, artesanato, que seja, quando você começa a ter domínio dessas técnicas. Uma das principais técnicas hoje na porcelanataria é o corte de 45, é a retífica. A retífica é muito importante você trabalhar. Uma outra técnica que você tem que passar a ter um domínio bom mesmo dessa técnica é a manipulação da cor de massa plástica. Quando você consegue manipular uma massa plástica de uma cor que fique perfeita, que fique muito similar ao porcelanato, seu acabamento é outro, meu amigo. Você não vai conseguir ver a diferença entre corte e massa, tá? Deixa eu ver o pessoal que está conversando com a gente ali, porque conforme eu vou vendo as perguntas de vocês e os comentários, eu vou começando a ter até ideias aqui para a gente tá esticando a nossa live, tá? Fala, Kleber, boa noite, como é que você tá? Meu amigo Genésio, Kleber Lúcio, deu certo aí, ó. Beleza. Ó, Johnny Gomes, GL Construções está com a gente também, Edgley Luna. Fala, Genésio. Jefferson Machado, agora tá tranquilo. Marcelo Lopes está com a gente aí. O Kleber, onde devo usar PU? O PU ele é um impermeabilizante, né? Eu uso o PU quando eu estou fazendo, por exemplo, o fundo xizado de uma cuba esculpida. Você vai fazer o processo, né? Vai partir o fundo xizado, vai fazer retífica, vai fazer a colagem dele. Quando ele estiver colado, você vai virar ao contrário e fazer um cordão de PU ali na abertura, que você fez o fundo xizado, e depois faz o telamento. PU você usa ele para fazer instalação de nichos, para fazer instalação de bancadas, né? A selagem dela na parede, a impermeabilização nas laterais externas da sua cuba esculpida. O PU ele não pode ser usado para ficar exposto. Se ele ficar exposto, ele vai criar fungos, né? Aquele bolor ali, e não vai sair. Então não vai ficar legal, beleza? Vinícius, boa noite. Bruno, boa noite. André Santana, boa noite. Gramar, boa noite. José Carlos, boa noite. Pois é, tô perto de Diadema agora. Nossa amiga Suyan, aí ó, uma mulher na porcelanataria. Muito em breve eu vou fazer uma live com a Suyan, né? A Suyan tá fazendo uns projetos muito top aí, e eu quero fazer questão de fazer uma live com ela para mostrar para vocês que não tem limitação, né? Que a mulherada tá aí, ó. Acabamentos na porcelanataria, devido não ser pesado, não é um serviço que toda vez é pesado, ele é muito acessível para as mulheres, né? Não que a mulher seja considerada o sexo frágil, né? Que falaram assim, mulher é super capacitada, mas a mulher ela tem mais capricho, ela tem mais detalhe. Falar em capricho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã a gente começa a nossa segunda semana de curso aqui em Arujá. E uma das coisas que eu pego muito, mas é muito mesmo no pé do pessoal na hora de dar o curso, é organização. A organização com um porcelanatarista, ela é tudo. Ela é primordial para você conseguir ver o seu serviço, assimilar o que você está fazendo, né? E mostra qualidade no seu padrão de trabalho. Então, se você trabalha com acabamentos de bancada, o seu local onde você trabalha, o chão, sua bancada, ele tem que estar sempre organizado. Ah, mas eu tenho que produzir. Para e limpa de vez em quando. Você não pode ficar trabalhando no meio da bagunça, principalmente quando você começar a fazer acabamento de massa plástica. Tem que estar arrumadinho. Então, é uma das dicas que eu gosto de passar. Fábio Soleira, boa noite. Pessoal, já fincou o dedo no like aí, ó. Vamos fincar esse dedão no like para dar aquela fortalecida, para ajudar. E agora eu vou falar mais um pouco sobre os nossos projetos. Vocês têm que ficar acompanhando os nossos projetos, principalmente vamos pôr Instagram, eu mando muitos stories. Quem tem interesse em fazer um curso com a gente, direto eu solto uma promoçãozinha aí. Pô, tô fechando uma turma ali, tá tendo uma vaga só e eu preciso fechar ela, eu vou lá e solto lá, tipo, tá com 50%. Não, eu ofereço, hoje eu vou oferecer um parcelamento no boleto. Porque às vezes tem pessoas que não tem um limite de cartão suficiente para pagar o curso e ele precisa de uma forma diferente. Às vezes a gente oferece um parcelamento via boleto, tá? E também as nossas vagas aí para a nossa primeira turma que a gente vai montar muito em breve para o curso presencial da JJ de cozinhas em porcelanato. Então vocês ficam ligados que vai sair um curso de cozinhas e quem tem interesse chama no WhatsApp. Só que eu já vou falar, pessoal, o curso de cozinha não é um curso para quem ainda não fez nada. É um curso para quem já tem noção e uma boa noção.
De preferência, eu já estou conversando com alguns alunos nossos aí, uns que já fizeram curso com a gente, e a gente já está montando uma turma. Então, eu preciso que o pessoal tenha noção, porque como é um treinamento em turma, a turma tem que caminhar junto ali, tá? E eu não vou conseguir no curso de cozinha fazer 3, 4 cozinhas uma vez. Eu vou ter que trabalhar uma cozinha com essa turma. Então, vocês se preparem. Fala, Matheus, boa noite. Aí, Marcelo de Lima. Opa, boa noite, Jair. Estamos aqui acompanhando, meu amigo. Um abraço, Marcelo. Ademir dos Santos, aqui na minha cidade, a porcelanataria é muito desvalorizada. Isso aí não existe, viu, Marcelo? Negócio de valorização aqui na minha cidade, o pessoal não valoriza. Cara, você tem que criar o diferencial do seu trabalho. Você tem que mostrar para o cliente por que ele vai comprar aquele seu serviço, por que aquele serviço seu é fundamental e vale aquele preço que você está cobrando. Essa questão de valorização, de preço, né? Claro, existe uma diferença entre uma minha realidade econômica da minha cidade e uma realidade econômica de uma cidade grande. Né, isso aí tem que ser levado em consideração. Agora, dentro do seu padrão econômico aí da sua cidade, com certeza você consegue fazer seu trabalho ser reconhecido e ser valorizado, tá? Boa noite. Em seus cursos você aluga equipamento ou você tem todos eles? A gente tem todos os equipamentos. Antigamente, eu alugava e oferecia a opção do participante trazer o seu próprio equipamento. Aí eu decidi tirar essa opção do participante trazer e eu colocar os meus. Por quê? Muita gente não tinha, primeiro, ou não tinha o equipamento e tinha que comprar, isso já dificultava, né? Ou se não tinha que alugar ele da gente, e os que tinham, muitas vezes, várias e várias vezes, chegavam com equipamento que não estava funcionando direito, que estava com defeito, e isso começava a complicar o curso, e o curso é em turma, não é um curso individual. Então a gente tem que tentar minimizar tudo quanto é dorzinha de cabeça que a gente possa vir a ter. Então eu decidi comprar todos os equipamentos. A gente tem equipamento aí hoje para dar curso para 6 pessoas sem faltar ferramenta nenhuma, né? Para estar tudo organizado. O curso é ministrado com uma serra mármore e 2 esmerilhadeiras. Uma com regular de rotação e uma sem para ajudar nos desbastes, tá? Algumas ferramentas são comunitárias porque a gente intercala os processos. Eu não preciso ter 6 riscadeiras para dar um curso. A gente pode intercalar. Um usou a riscadeira, já libera para o outro, já vai montando e assim a gente consegue intercalar. Mas a gente tem hoje 2 riscadeiras. Se chegar a apertar, com certeza a gente vai comprar mais uma. Gerson Murilo de Aurora, Ceará. Já estou com minha oficina de porcelanato, graças a você. Que bom, parabéns. Isso aí. Meu amigo, o número do WhatsApp do YouTube é de Manaus, Amazonas. Não entendi. O nosso número do WhatsApp que está aqui, o prefixo é de Goiás, tá? Mas a gente agora está residindo em... Deixa eu até vou aumentar o númerozinho ali. A gente está residindo em Arujá, São Paulo. Aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Aí não tem como eu mudar o prefixo, né? E esse é um número já conhecido, a gente não pode mudar ele, tá bom? Mas a gente está em São Paulo, Arujá. Arujá, São Paulo, né? Ou vice-versa. Vamos ver aqui onde que a gente parou. Tem bastante comentário aqui. Porcelanataria Palhoça, boa noite. Trabalho com marmoraria, mas estou fazendo um vestino em porcelanato. Já fiz. Falando em marmoraria, o nosso participante que acabou de chegar, né, até que eu recebi ele, é o Vitor, tá com a gente ali, veio do Rio de Janeiro, ele trabalha com marmoraria, né, acabamentista, e tá vindo fazer um curso com a gente. É um rapaz novinho, amanhã nas nossas postagens a gente vai fazer live, e aí vocês vão conhecer. O curso de amanhã, que começa amanhã, são 5 dias, vai contar dessa vez com 3 participantes, tá? Olá, boa noite. Boa noite. Já eu usei acelerador de massa plástica e manchou a peça. Você já teve esse problema? Foi até bom falar sobre o acelerador de massa plástica, né? Quem acompanha o canal sabe que eu não uso. Na verdade, eu não usava. Porque como eu era do estado de Goiás, lá é muito quente. Então, eu nunca precisei usar acelerador de secagem lá. Aqui,
até nessa semana de curso da semana passada, eu comprei, juntamente com os materiais para o pessoal, eu comprei um acelerador de secagem para experimentar. E deu muito bom resultado. Né? Alguns processos ali ajudou muito, outros nem pode usar. Essa questão dele manchar o seu piso, né? Eu teria que ver o que aconteceu. Porque realmente ele tem uma coloração, né? Tem que ter uma coloração. Depende se você deixou cair no piso e é um piso que tem absorção, com certeza vai manchar. Mas se manchou é por causa do piso e não por causa do acelerador. O piso já iria manchar, seja com ele ou seja com outro material que você usasse. Qual site você comprou desmediladeira de controle de velocidade? Eu comprei no Mercado Livre. A maioria das minhas ferramentas eu compro no Mercado Livre. Você pesquisa os anúncios, acha o que está com o preço mais barato e vê a reputação do vendedor. Se tiver uma boa reputação, vê os comentários, eu costumo comprar, nunca tive dor de cabeça. Fala, Júnior Dantas. A HRJ Porcelanataria, boa noite. O David, lá de Francisco Beltrão, boa noite. Vamos lá. Qual a média do percentual de lucro? Depende. A porcelanataria ela tem alguns diferentes tipos de projetos que dão mais lucro do que o outro. Por exemplo, eu falo hoje que o nicho em porcelanato ele é um produto que tem uma excelente margem de lucro. Só que a margem de lucro ela não é comparada igual a revender um produto. Né? Eu revender um produto, você tira a base de lucro. Tipo, eu compro um produto por R$50, eu vendi ele por R$100, eu tive 100% de lucro. Na porcelanataria não é assim, porque ela depende do desempenho da sua produção. Então, uma pessoa, né, vamos pôr, se eu falar de um produto, um nicho, talvez um participante, um profissional, vai ter 100% de lucro no nicho. Outro outro profissional, talvez tenha 200%, 300% de lucro, porque ele tem um tempo de produção menor e consegue cobrar um valor maior. Então, é muito difícil você fazer esse comparativo de margem de lucro. Eu falo que dá para pagar as contas, dá para trabalhar dependendo assim da sua logística, né, do seu desempenho de marketing, de oferta do seu produto, dá sim para ganhar um excelente dinheiro aí. Né? Eu acho que um porcelanatarista hoje ele não vai tirar menos dos seus 5, 6 mil reais por mês se ele trabalhar direitinho. Não precisa fazer muito não. Vou fazer uma conta para vocês aqui. E não precisa cobrar muito caro também para tirar. Não estou dizendo que você vai cobrar isso aqui. Estou fazendo uma simulação para entender. Vamos supor que um profissional já está dando conta aí de fazer um nicho em porcelanato por dia. Se ele faz um nicho por dia, então ele faz 30 nichos mês. Sim, vai fazer sábado e domingo também, porque não tem nada melhor para fazer. E um nicho você gasta aí 2, 3 horas no máximo para fazer ele. Então você pode levantar no sábado e domingo, ou se não, se você não faz no sábado e domingo, você trabalha um pouquinho a mais na sexta e na quinta, né, para produzir ali. Então vamos falar que você fez 30 nichos. O difícil não é fazer, o difícil é você aprender e entender como vender. Se você pegou um representante aí que vai distribuir, que vai revender nichos para você e ele ainda vai te comprar ele um pouco mais barato. Vamos pôr que você vai vender para uma distribuidora, nichos que são vendidos ao mercado aí a 400, 500 reais e o distribuidor vai te pagar 150 reais de mão de obra e vai te dar o piso. Aí já vem a galera da lacração, né? Pô, vem 150 de valorização da mão de obra. Pera, 30 nicho mês, vem 150. O cara te dando o material, já deu 4.500 reais. Muita gente que eu conheço, mas é muita mesmo que eu conheço, não tira 2 salários por mês no seu trabalho, tá? Então, R$4.500 seria para você fazer 30 nichos mês, vender eles para uma distribuidora ou avulso que seja, o cara te dando o piso, você ia tirar aí uns 4.500, podia tirar R$500 para comprar material, estava te sobrando ainda R$4.000 por mês. Uma ideia para você entender a questão de lucro desse serviço, mas não tem como comparar se um produto dá lucro, porque é baseado em produção. Então, qual que é o seu tempo de produção? Muito obrigado pelo gabarito. Ô, José Antônio, valeu, um abraço. Anderson da Silva,
Wellington Castro, lembrando em gabarito, que hoje é que dia? Hoje é 6. Todo dia 15 de cada mês, nossos grupos de WhatsApp são pagos, tá? Pelo amor de Deus. Tem uma galera que é chorona demais, entra nesses grupos, mas perturba. Graças a Deus não é eu que tomo conta disso, não tem que ficar lendo essas bobeiras desse pessoal. Mas além dos materiais que todo mês a gente fornece, cada grupo lá tem um tipo de oferta, né? Tem os brindes mensais que a gente distribui ali, que a gente faz concursinho de sorte. Entre eles, você pode ganhar um gabarito para nicho, pode ganhar valores em dinheiro para te ajudar a comprar material, pode ganhar um curso presencial de uma semana com a gente, como a gente teve participantes da semana passada, que chegou a ganhar um curso com a gente com tudo pago. Até despesa de viagem, alimentação, todo o curso, kit de material, tá? Então vale a pena aí pelo menos passar uns 30 dias lá experimentando. Válvula de cuba, você cola com PU ou massa plástica? Cola com PU, tá? A gente não cola com massa plástica porque vai encardir e vai soltar essa massa. E a válvula, quando você faz o rebaixo dela no porcelanato, tem que ser um rebaixo bem feitinho, bem coladinho mesmo. A gente tem vídeos ensinando a fazer esse rebaixo. Show de bola? Deixa eu atualizar aqui que eu não me perder aqui. Vamos lá. É possível ter lucro repassando para material de construção? Foi o que eu falei, né? Então eu acho que eu já respondi. Sobre a questão da margem de lucro, se você usa o material de construção como repasse, você pode ter uma noção sobre essa base que eu fiz, né? Essa simulação. 30 nicho mês, dá mais ou menos para você ter uma ideia. Não estou dizendo que você deva vender desse valor. Você vende do valor que você achar que é interessante. Boa noite. Como colorir a massa plástica? Eu uso aquelas bisnagas corantes, né? Tem algumas marcas como o xadrez, até comprei hoje. Então você tem que fazer uma manipulação. Entender de manipulação de massa plástica, você tem que entender um pouquinho daquela tabelinha de cores, tem que ter uma boa percepção, as vistas tem que estar bem, né? Você vai fazer um comparativo do seu piso. Você vai olhar seu piso ali, vamos pôr um piso bege. Eu só trabalho com massa branca. Eu vou olhar o piso e vou começar a entender. Como que eu vou chegar no bege? O bege vai ter uma cor ali, um pouco do ocre, um pouco do marrom e um pouquinho de preto. E aí eu vou misturando as cores, batendo essa massa e fazendo um comparativo com a peça, até eu chegar na cor perfeita dele, tá bom? Já é para quem está no ramo, o que fazer para viver bem e não apenas sobreviver? Trabalhar já é uma boa, né? Todo mundo que trabalha, que planta, você pode ter certeza que colhe, tá? Independente se você tem serviço do seu cliente ou não, você trabalha do mesmo jeito. Se você pega ali, você fez um serviço, tem gente que trabalha, recebe e não tira uma porcentagem desse valor para repor seus materiais, seus insumos. Então vamos supor que você tira ali R$200, R$500, estoca lá massa plástica, estoca os produtos que você precisa, junta piso, porcelanato, que seja restos de obra, para você fazer nicho. Então não tem serviço de cliente? Faz nicho todo dia. O mês que você tiver apertado, você faz uma promoção e vende tudo. Eu já cheguei a estocar quase 400 nichos, meu amigo. Então eu não passo aperto, porque eu trabalho todo santo dia. Já é uma boa opção. Como você começou? Pode contar um pouco da sua história no porcelanato? Eu acho que o pessoal já está até calejado de saber nossa história, mas vamos lá. Deixa eu molhar a garganta aqui. Eu sou do ramo da construção civil. Eu entrei na construção civil com 14 anos de idade, vou fazer 42, e era apaixonado por construção civil. Gostava demais de construção. Mais ou menos uns 5 anos atrás, a construção civil na minha cidade, ela caiu muito, porque a gente teve uma crescência muito grande devido às usinas, né, que foram instaladas, só que é um processo, né? Como tudo na vida, ela tem uma fase que ela expande demais e a outra que ela vai cair até ela estabilizar. E a gente pegou esse processo que ela caiu muito rápido, e foi bem na época que eu tinha terminado de construir minha casa. Então, terminei minha casa devendo um pouco, precisava pegar urgente outro serviço, né, para não deixar virar uma bola de neve, e não consegui pegar um serviço naquela época de um preço que eu falo assim, não, dá para ganhar um dinheiro ali. Só que a gente pegou
apareceu 3 casas para fazer, então era um serviço grande, um serviço de 1 ano mais ou menos, trabalhando com ele. Então você analisa assim, pô, nem que eu vou pegar para empatar, em 1 ano de serviço tem que aparecer outra casa para eu fazer, né? E infelizmente não foi o que aconteceu. Então aconteceu várias outras coisas, resumindo, né? Várias coisas difíceis e ruins que me desmotivaram de ficar na construção civil. Eu não queria mais trabalhar com construção. E aí eu comecei a mexer um pouco com o YouTube. Eu não tinha muita noção, mas eu queria achar alguma coisa diferente para eu fazer, que não fosse construção civil, ou se não fosse uma área específica que eu não dependesse de pessoas. Então eu pensei em trabalhar como um calheiro, né, um lateiro ali, que faz calhas e rufos, mas aí eu pensei, pô, solão quente em cima de telhado? Não, já tô mais de idade, tá meio gordinho, falei, não é para mim não. E acabei vendo um vídeo no YouTube de alguém fazendo uma peça lá, uma cuba esculpida, eu achei muito bonito. Por mais que naquela época tinha poucas pessoas que postavam isso na internet, ainda já tinha, né? E eu já fazia minha esquadria nas minhas obras. Eu trabalhava com acabamento também, o acabamento das minhas obras era eu que fazia. E aí eu decidi, pô, vou tentar. Eu tinha separado um piso para fazer uma suíte para mim. Não era um piso não muito bom de trabalhar, mas era o que tinha. E eu já tentei. E no primeiro dia que eu tentei fazer uma cuba, já saiu uma cuba esculpida. Não era o acabamento que a gente tem hoje, mas era uma cuba esculpida. E aí eu já fiz a segunda e já fui fazendo o nicho e fui intercalando os dois. Então eu peguei outra obra, trabalhava na obra e nos horários vagos e à noite e fim de semana eu trabalhava com porcelanataria. E aí foi entrar o processo de aprendizagem, né? Porque era saber quanto cobrar daquilo ali, conhecer os materiais, fazer testes, entender como que era a logística daquilo ali. Então foi um processo de aprendizado muito grande para mim. Só para ter uma noção, a minha primeira cuba esculpida é uma cuba que eu ensino a fazer no nosso curso aqui, né? Que ela pode ser vendida hoje na média de seus 800 até R$1.000. E na época eu vendi ela R$250. Entreguei de bicicleta com ela na minha coxa, porque minha bicicleta nem garupeira não tinha. Então, quando eu falo assim, eu vejo o pessoal reclamando muito que o concorrente cobra barato demais, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não sabem o que essa pessoa está passando. Vocês não sabem se essa pessoa tem um filho com fome, tem uma conta para pagar. Eu falo também do pessoal que participa dos nossos grupos. Mensalidade hoje do nosso grupo mais barato, né? A gente tem 2 grupos. É R$15. Eu sei que R$15 às vezes faz falta, porque eu já passei falta por causa de R$15. Eu olhava no meu armário, não tinha um pacote de arroz. E eu não tinha R$15 para comprar um pacote de arroz que custava naquela época, né? Então eu sei o que é passar dificuldade na vida. Mas eu nunca parei, nunca. Tava difícil, trabalhava sábado, domingo, se não tivesse serviço eu pedia quintal para me limpar, lote para capinar, eu não tinha miséria comigo não, foi não, o que tiver para fazer, a gente vai fazer. E Deus foi abençoando, como ele sempre abençoa quem planta, né, quem corre atrás dos seus ideais, e acho que com menos de 1 ano que eu estava tocando os 2 serviços, a construção virou bico. Eu ganhava mais com bancadas esculpidas do que eu ganhava com a construção civil para ter uma mente sã, né, ter uma tranquilidade maior. E aí eu passei a investir mais na porcelanataria. Foi onde que eu decidi dar meu próximo passo, que foi vender a minha casa e abrir a minha loja lá na cidade. A gente abriu a loja, tocou ela lá durante 3 anos na nossa cidade. Depois de 3 anos de loja aberta, loja estabilizada, vendendo, eu não dou conta de ficar na zona de conforto. Os nossos projetos digitais cresceram muito, o canal passou de 100 mil seguidores, nossos cursos estavam dando muito certo. Falei, vamos embora para São Paulo então. E aí a gente mudou para cá e está aqui. A gente ainda não reabriu a loja, porque agora para reabrir essa loja eu tenho que montar uma equipe de produção, então eu vou estar fazendo contratação muito em breve. Vou tentar recrutar talvez alguém que tenha feito curso comigo, porque já vai ter uma noção. E é isso aí. Os nossos projetos de vida são isso. Se você plantar, você vai colher, né? Se você for dedicado, se você for persistente, estiver buscando os seus sonhos. Eu respeito muito cada participante que vem fazer um curso comigo, porque eu passo a conhecer e ver a vida de cada um deles. Cada um que passa aqui tem alguma coisa para me ensinar.
Tem pessoas aqui que abrem mão de bens, que vem de carro, que vem de moto, né? Que se sacrifica ali, que pega o dinheiro do seu seguro desemprego e investe, né, na porcelanataria, no nosso curso. Isso para mim é uma questão de honra, conseguir pegar esse participante ali e ensinar para ele, né? Mostrar o caminho para ele ali. Então é um segmento que mudou a minha vida, como muda a vida de muitas outras pessoas por aí. Beleza? Válvula de lavatório é bom usar de metal ou plástico? Eu só uso de metal, tá? Eu não te recomendo usar de plástico porque não justifica questão de valor, não. Anderson, boa noite. Qual projeto decorativo você já fez? Eu fiz um diamante, ficou top. Já fiz. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra gente. Deixa eu até. Tem uma câmera minha aqui que eu acho que tá mais perto. Deixa eu só achar como que muda aqui. Eu tenho uma réplica aqui. Acho que não vai dar muito pra ver. Quem já viu nos nossos vídeos, isso aqui foi uma base de uma santa que eu fiz. Então, esse aqui foi um dos projetos que eu gostei muito de fazer. Eu fiz, eu acho que um dodecaedro. Eu acho que uns jogos de pirâmide. Eu gosto de fazer, de inventar, assim, igual os móveis. Tem alguns móveis aqui na minha sala que foram feitos em porcelanato. Mas é muito bacana, né? Muito gostoso de estar fazendo. Já faço corte em X no rebolo para melhorar desempenho. Tive um ótimo resultado. Não te recomendo fazer isso porque você está enfraquecendo o seu rebolo, tá? Então toma muito cuidado com isso. Esses cortes em X, dependendo do jeito que você trabalhar, se der uma pancada, você já está ajudando ele a estourar. Boa noite. Cliquei aqui, desceu a rolagem no 12. Vamos descendo aqui. Edson, boa noite. Andrei, boa noite. Boa noite. Para abrir uma loja física, qual é o primeiro passo? Primeiro, uma CNPJ. Né? Você tem que ter uma CNPJ. Nem que seja um MEI. Eu não sei se... Tem estados que o MEI não abre inscrição estadual. Então, para abrir uma loja, você precisa de inscrição estadual. E eu acredito, né? Eu até estava dando uma estudada com isso. A gente vai fazer uma live com... assim, a gente conversou de boca para fazer essa live com uma pessoa do setor de que abre esses MEI lá da nossa cidade de Quirinópolis lá. Mas como pegou o caso da mudança, não deu tempo. Então tem que ver com um contador. Você tem que ir num contador, né, para ver essa questão se o MEI no seu estado ele pode abrir inscrição estadual. Porque se é uma inscrição estadual, não adianta você ter uma CNPJ. A CNPJ por MEI, ela vai ter uma validade para você emitir nota fiscal de mão de obra, de prestação de serviço. Como loja, como revendedor, como uma empresa que vende produtos, você precisa de uma inscrição estadual para tirar seu alvará na prefeitura, para fazer seus cadastros em empresa, tá? Então aí já começa por isso. Aí talvez você tenha que sair do MEI e passar para uma pequena empresa, né? Aí já vai ter custo com o contador. É um pouco burocrático. Eu te falo para você passar a ser loja, espera você estar mais estabilizado. Se você já está nesse ponto, que tem uma renda de um valor estável ali, mensal, fala, não, beleza, eu estou ganhando hoje 15 conto por mês. Vamos fazer uma exposição para você. Aí você já pode pensar em abrir sua loja, mas quando você abrir sua loja, você pode ter certeza, você vai passar a ter uma despesa aí nada nos 12, 13 conto por mês. Calcular quanto custa um funcionário registrado hoje, quanto que custa seu aluguel, quanto que custa seu contador, quanto você paga de sistema, quanto você vai passar a pagar de nota fiscal mensal. Então, loja é um pouquinho diferente, tá? Toma cuidado. Enio Verley. Boa noite, Jair. Sou de Porto Alegre. Um abraço aí. Boa noite, Jair. Vou fazer o curso de bancadas e nichos. Você tem curso no Rio de Janeiro? Não. A gente só dá curso aqui, até do Rio de Janeiro. Chegou hoje. Semana passada a gente deu um curso para um rapaz do Rio de Janeiro. Essa semana a gente vai dar um curso para outro rapaz do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, a gente não tem cursos mais em outros estados. Esse projeto nosso de dar curso no estado X, Y, não tem mais. Nosso curso é somente aqui na cidade de Arujá, São Paulo. Isso eu tô falando hoje, eu não tenho projeto nem intenção de viajar para fazer cursos, tá? Então vocês cutucam no WhatsApp ali
e pede informações se vocês quiserem saber sobre os nossos cursos. Beleza. Comprei um feltro e coloquei um rebolo velho, o mais centralizado possível. Mesmo assim, trepida bastante. Alguma dica para estabilizar? Você ficou o mais estabilizado possível, mas não foi o suficiente, né? Se está trepidando, é porque não está centralizado, né? E aí, ou o seu rebolo está meio torto ou está deslocado. Você tem que acertar essa centralização do seu rebolo aí. Fernando, boa noite. Elcio, boa noite. Deixa eu abaixar aqui para eu ler. Boa noite, meu amigo Jair, tudo bem? Aqui é o Cosme de Largato, Sergipe. Participei do seu grupo há quase um ano e peguei muitas dicas. Um abraço. Um abraço, Cosme. Que bom, meu amigo. Sucesso para você aí. Se eu montar uma loja, como funciona para mim dar nota fiscal de uma bancada? Eu vou ter que fazer como prestação de serviço ou como produto? Você pode falar um pouco como funciona essa parte? Não, você vai fazer como produto, né? Quando você abrir sua loja, que você tiver um sistema, você vai cadastrar, você vai comprar, né? Você vai pagar um sistema aí, emissor de nota fiscal. Quando você for comprar esse sistema, você paga ele por mês. E o próprio pessoal que for te vender o sistema, eles vão te orientar. Eles vão ensinar você a cadastrar produto, a emitir nota fiscal, né? Então, tem todo um trâmite. Vai depender muito, assim, cada tipo de informação que eu te passar, depende tipo do nível que você quer oferecer. Então, por exemplo, você tem sistema de produção. Sistema de produção, industrialização, você cadastra toda a matéria-prima, né, a massa plástica, o piso, todos os produtos que você usa para confeccionar uma bancada. Então você compra com o seu CNPJ, ele entra no seu depósito, você cadastra tudo nesse sistema. E aí você cadastra uma cuba esculpida, por exemplo. Só que no cadastro dessa cuba, isso aqui eu estou dando um exemplo assim, para quem for entrar num nível industrial mesmo. Tá? Quando você emite uma nota fiscal, uma venda de uma cuba, você tem que ter configurado lá quais são os produtos que vão compor essa cuba. E o sistema vai entrar lá no seu estoque e vai dar baixa. Tipo, essa cuba gasta 2 latas de massa plástica. O sistema dá baixa em 2 latas, tudo automático. Mas o processo é mais simples, tá? Não tem que pensar nessa parte agora de começo, não. O seu contador vai te orientar, a pessoa que te vendeu o sistema vai te orientar como você tirar essas notas fiscal. Na marmoraria, acelerador mancha pedra branca. Acredito que sim, né? Porque, igual eu falei, ele é escuro, ele é amarelado, né? Não sei se todos são assim. Qual valor cobrar para instalar cubas e nicho? Aí é contigo, né? Você tem que cobrar o tempo que você acha que você gasta. Um pouco se eu vou falar para você, você cobra X valor, mas dependendo do nicho que você for instalar, você tem que viajar de uma cidade para outra, sua região é longe, então precificação, você tem que estudar a sua precificação, você tem que passar a conhecer os custos. Quanto que você vai gastar para instalar uma cuba e um nicho? Você vai fornecer o material? É longe? Tem transporte? Você precisa de ajudante? Se você conhece essas informações, você passa a conhecer quanto que você vai cobrar para instalar. Parabéns pelo seu canal, sempre agregando valor e conhecimento. Abraços de Floripa. Valeu, Rodrigo. Vamos lá, pessoal, que nós lê todas. Márcio Rogério, boa noite. Esses acessórios que vende por aí para fazer 45 graus, você recomenda algum? Não recomendo nenhum. Pelo menos assim, a título de você aprender a fazer, tá? Eu acho que não tem essa necessidade. Eu vou fazer um projeto, não agora, mas mais para frente, de uma bancada para corte 45. Mas não que eu ache que isso seja necessário, porque a visão que eu vou usar ela já é totalmente diferente. Porque eu quero criar uma linha de produção para um produto específico. Então eu não quero depender de uma mão de obra qualificada para fazer um determinado corte. Mas eu acho que quem está entrando como um profissional, como um porcelanatarista, ele não pode querer entrar dependendo desses tipos de equipamento, não. Eu acho que não é necessário. Boa noite. Ô, meu amigo, quando você vai fazer curso em São Paulo, capital? Ô, Celso, faz sim comigo, não. Eu tô aqui em Arujá, né? Tá aqui a menos de 30 minutos de São Paulo. A gente não vai fazer curso em São Paulo capital, tá? Nossos cursos são somente aqui. Semana passada teve, essa semana vai ter, na semana que vem vai ter. Nosso WhatsApp tá aqui em cima, é só você entrar em contato, tá? Aí na capital eu não vou.
A gente teve já em São Caetano, já teve em Ribeirão, mas nossos cursos de agora para frente são somente aqui, Arujá, São Paulo. Tô pertinho de você. Boa noite, moro em Pouso Alegre, Minas Gerais. Ô, rapaz, acho que a gente deu curso semana passada para um rapaz de Pouso Alegre, ó. Semana passada teve um rapaz daí, aqui fazendo curso com a gente, nosso amigo Jonathan. Ailton, tá gostando de Arujá? Fala um pouco da porcelanataria na cidade. Não tem como eu falar. Não tem como eu falar, porque primeiro, eu não abri a loja, ainda não reabri, né? Eu preciso esperar pelo menos finalizar os cursos que eu já fechei. E eu praticamente não saí. A cidade é boa, eu já tinha vindo aqui. Então eu sei da cidade o que eu tinha visto já em dezembro, quando eu vim passear aqui para conhecer a cidade. É uma cidade recíproca, pelo menos as pessoas que eu tive contato são pessoas que ajudam muito, né? Gostei muito da questão de atendimento aqui, uma grande maioria do comércio que eu visitei, um atendimento de excelência. Você vê que as pessoas se preocupam com o bom atendimento. Eu acho que devido não só a... Não sei se é por causa da concorrência que tem, mas... Então teve esse ponto. Eu vi que é interessante. Tem potencial para o mercado, mas assim, ainda não posso falar como loja, porque até agora a gente está dispensando serviço, eu não quero pegar serviço ainda antes de abrir a loja e montar a equipe. Então, por enquanto, meu foco está só nesses cursos. Terminando esses cursos, se até março Deus ajudar aí, né? Deus sempre ajuda, mas Deus deixar, aí a gente reabre a nossa loja. Falando em março, a gente vai estar na Expo Revestir, igual em março, hein? Eu fiz o cadastro pro dia 9, 10 e 11. Não sei que dia que eu vou, mas em um desses 3 dias a gente vai estar lá na Expo Revestir em São Paulo. Quem vê a gente lá, corre para tirar uma foto, né? Trocar uma ideia lá, beleza? Fala, Gisley, boa noite. Vou baixar a rolagem aqui. Jair, qual uma da técnica para ter mais rendimento no serviço de porcelanato? Organização para mim é uma das principais. Se você não for organizado, não adianta você fazer um corte rápido, não, porque você vai perder tempo. Então começa por aí. Você ganhar tempo, você já tem que acertar o corte. Seu corte tem que tentar sair na Serra Mármore já o mais fino possível, né? E o mais reto possível. Eu uso, né, o sistema de desbaste com a esmeriladeira e um disco de corte grosso mesmo para acelerar meu processo. Mas eu acho que é um conjunto de ideias, de técnicas, de condições que você coloca no seu espaço. Vocês vão ver a partir de amanhã. Eu começo a fazer as postagens de novo, vou fazer live lá na oficina. Como eu organizo a mesa, as bancadas para o pessoal. Então eu tenho uma bancada aqui, eu tenho uma bancada na frente, eu tenho uma bancada atrás. Para quê? Para que eu não tenha nada amontoado em cima de mim. Às vezes eu preciso só um acabamento, então eu ponho a cuba de lá, eu ponho os cortes de cá, eu ponho meu material atrás. Então isso aqui já ajuda muito você ganhar tempo. Se for um projeto grande, você montar projeto, você montar um projeto detalhado ali. Tá? Então é um monte de pequenos detalhes que vai fazer você ganhar tempo. Qual disco de porcelanato recomenda? Eu não faço recomendação, né? Não adianta eu fazer. Sendo fino, eu acho que pode tentar comprar o mais barato possível, sendo fino. Qual o valor do curso? O WhatsApp da nossa loja está aqui, ó. É só você entrar em contato, pedir informações, que a Cibele manda um link para vocês para saber todos os detalhes. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse link e mandar aqui. Eu não deixei preparado. O bom eu gosto que entre em contato porque isso aqui é igual vender. Na verdade é vender. Quando um cliente chegar em você e falar assim, ó, quanto custa essa cuba? Ou te ligar, você não vai passar preço de cuba para ele. Seu cliente precisa ir até você. Ele precisa entender primeiro do que ele está comprando para depois você falar de valor para ele, né? Porque muitas das vezes o cliente deixa de comprar porque ele não tirou um tempinho para ver tudo que tem agregado naquele produto que ele está comprando. Então vender é uma arte. É por isso que a gente não fala de valores. Aí, deixa eu abrir o drive aqui que eu vou mandar o link. Quem tiver interesse... A gente sempre deixa eu gosto de deixar uns PDF bem discriminadinho, bem detalhado, para sanar essas dúvidas. Vou colar aqui no chat, tá?
Colei no chat aí, quem tiver interesse é só clicar, vai ter todas as informações do nosso curso. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Valeu! Fiz algumas cubas, nichos, vendo seus vídeos. Que bom! Parabéns! Cheguei a ver um vídeo antigo seu que você estabiliza o feltro desgastando a parte de cima dele com espátula. Você acha que resolve o problema? Pô, como que eu vou falar? Resolve, mas se você aprender a estabilizar melhor, aquilo ali é assim, ó. Meus vídeos do meu canal, eles são a minha trajetória, tudo que eu fui aprendendo. Então, muita coisa que eu fazia no começo, hoje em dia eu não faço mais, porque a gente evolui. Então, quando eu pego um feltro e faço uma colagem lá, se você estiver usando um rebolo velho, centralizadinha, não vai precisar. Se de tudo você não conseguir, faz o seguinte, pega esse feltro, leva num torneiro e pede pro torneiro balancear ele para você. Aí seu feltro vai ficar 100%, tá? Porque é muito difícil você desbalancear usando uma espátula, usando uma faquinha, uma peça tão dura, né, como é a lã do rebolo, tá? Gift para porcelanato você já usou? Não, nunca usei. Fala, Albertinho. Já eu deixei de usar rebolo, estou usando só a lixa diamantada 50 para desbaste 200. O que você acha? Por que você não usa? Eu não uso porque... Como que eu vou falar um negócio para você? O que é a questão? Até a gente comentou bastante no curso aqui essa semana passada sobre o porquê que eu uso o rebolo, tá? Primeiro, eu só uso um. Eu não preciso ficar trocando de rebolo para fazer o meu serviço. Quem é da área da construção e já trabalhou com reboco de parede, né? Por que se usa um bom profissional de reboco, um cara que é muito bom em reboco, trabalha com a desempenadeira de madeira e dura? A desempenadeira de madeira, se você fez um bom corte com a régua, ela vai trabalhar lisinha, ela vai ter um desempenho de acabamento muito bom, porque ela vai fechar mais e você vai começar a ter um resultado muito rápido. Aí você compara o reboco com a parede numa desempenadeira de madeira e o reboco com a desempenadeira de plástico. Dependendo da desempenadeira de plástico, vai parecer que você catou um gato e desempenou a parede com um gato. O rebolo funciona da mesma forma. Como você aprende a trabalhar com ele, você entende, você facilita na sua retífica, você facilita no seu desbaste uniforme, no resultado do craquelado. As lixinhas, por ela ser flexível, qualquer serviço que você for fazer, você depende do seu controle da mão. É sua mão que vai controlar. E o rebolo por si só trabalha sozinho. Então, assim, não critico quem trabalha, eu acho que o importante é você ter resultado. Mas nos meus cursos eu ensino de verdade como que usa um rebolo. Rebolo é perigoso, como qualquer coisa no mundo é. Andar de carro é perigoso, andar de moto é perigoso, tudo que você estiver controlando e não tiver responsabilidade, vai ser perigoso. Então, se você usa um rebolo com responsabilidade, a gente está aí já há um bom tempo no mercado, graças a Deus eu nunca me acidentei, nunca passei uma situação de risco com rebolo, porque eu respeito ele. Boa noite, Jair. Qual o meio mais fácil para iniciar uma bancada de cozinha? Fico pensando muito na estrutura, não fiz nada, não fiz ainda e nem sei por onde começar. O meio mais fácil é você criar um projeto, tá? Eu costumo trabalhar com meus projetos em SketchUp, então se você não fez, você precisa criar um projeto. Você precisa entender onde que vai a estrutura, onde que são os cortes, quais são os tamanhos das peças, onde que tem emenda. Então é um processo, é um conjunto. Saber qual é o piso, qual a espessura desse piso, para saber se tem dobra, se não tem dobra. Então não é tão simples assim. É por isso que eu falo pro pessoal, olha, a gente vai montar uma turma de curso de cozinha. Vai ensinar a fazer rebaixo, vai ensinar a fazer dobra, fazer estrutura, até parte de solda, se der tempo a gente vai trabalhar a solda. Mas para isso a pessoa tem que ter noção já, tá bom? Quando o porcelanato é da cor diferente, qual a cor de massa plástica usar? Eu só uso massa branca. Então, toda cor de porcelanato eu vou manipular a massa branca. Eu vou pigmentar ela até ela chegar na cor do porcelanato que eu vou estar usando, tá? Se é branco, não é porque é branco que eu vou usar simplesmente a massa branca. Porque às vezes eu preciso dar um pinguinho de preto nela ali para ela dar uma destonada. Então, tem que ter percepção. Vamos lá.
Dilson, boa noite. Ganhou mais um inscrito. Faz um tempo que vem acompanhando seus vídeos. Ajuda muito. Qual valor precisa investir para adquirir todos os maquinários necessários para começar? Bom, a gente falou na live, né? Depois você volta na live no começo, as primeiras coisas que eu falei, mas vai estar na casa aí, assim, para você ter os materiais, as ferramentas básicas, né, para você estar trabalhando na casa dos R$2.500, R$3.000. Mas volta na live depois, com certeza você vai ver eu falar sobre essas ferramentas, tá bom? Já sou do grupo do WhatsApp, queria saber como faz tingimento em lateral de porcelanato para fazer friso sem precisar tirar filetes. Eu nunca usei, eu não faço esse tipo de técnica, tá? Eu faço filete. Então, essa é uma técnica que eu nunca vou dar conta de passar ela para você. Pelo menos, acredito que não. Ilha com 1,80 você faz emenda? Faço emenda de qualquer tamanho. Pode ser uma ilha de 1,20, uma ilha de... Eu fiz uma ilha de 4,25 m com porcelanato 90 por 90. Né? Já fiz ilha de 1,80 m com porcelanato 90 por 90. Eu já fiz ilha de 2,15 m com porcelanato de 2,70 por 1,20. Então, se precisar fazer emenda, ela faz parte do jogo mesmo. É da porcelanataria. Vi todos os dias, já fiz alguns trabalhos para mim, graças a você. Muito obrigado, meu rei. Sou de Formiga, Minas Gerais. Um abraço, pessoal de Formiga. Jair, tô pensando em mudar de cidade, mas tô com receio. O que você me orienta? Eu não posso fazer esse tipo de orientação, que eu vou estar assumindo uma responsabilidade por você, né? Eu acho que tem que entender sobre você. Eu mudei de cidade há pouco tempo, mudei de estado, só que eu não sou, como se posso dizer assim, muito irresponsável, não. Eu não sou aventureiro. Eu sou um cara determinado que corre atrás dos meus objetivos, mas eu sou pé no chão. Se eu vim para cá, você pode ter certeza que eu já estava organizado. Hoje eu não dependo, a minha vida financeira não depende somente da minha produção de bancadas, né? Eu tenho os cursos, a gente tem projetos digitais, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu sou pensante o tempo inteiro, mas sei lá. Quem tem que saber dessa condição é você. O que você já tem, se você tem uma reserva para se garantir, se você já está em vista algum projeto, né? Então eu não posso assumir por você. Fala, Vanderlei, boa noite. Danilo Araújo. Valeu. Beleza? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Ó, a gente já fechou também 1 hora de live, hein? Só não tô vendo like aí no nosso vídeo. 5 dedos no like. Pessoal, então assim, a gente não pode estender a live demais também não, porque senão amanhã eu nem converso. E amanhã a gente começa a nova semana de curso. Os participantes já chegou um, né? O Vitor já tá descansando lá no alojamento. E amanhã chega mais 2 participantes. E a garganta tem que estar boa, que eu vou ter que falar alto o tempo inteiro. Durante o curso, é muito barulho e eu tenho que falar alto sem parar, tá? A gente tá com a agenda de curso aberta, quem tiver interesse, para semana do dia 14 tem vaga, tá? Nessa semana a gente vai fazer, vale a pena quem participar dessa semana do dia 14, porque a gente vai estar trabalhando um projeto de cozinha com um outro participante. Então, assim, durante o curso de cubos e nichos, vai dar para vocês pegar ali de lambuja muita coisa, tá? Então, eu acho que quem participar desse curso da semana do dia 14 vai sair ganhando muito. Vai ganhar um 2 em 1, porque vai fazer um curso de cubos e nichos e vai ganhar muitas técnicas de cozinha, tá? Essa não é uma turma somente de cozinha. Tô fazendo uma turma para cuba e nicho e eu encaixei um aluno para fazer um projeto de cozinha, para eu fazer um teste, onde que eu vou estar montando mais para frente agora uma turma só de cozinha. Então vale a pena você estar participando dessa, tá? Você tem algum tempo para molar Serra Copo? Cara, eu não sei, assim, eu nunca precisei muito, né? Não sei porquê, talvez as pessoas dão esse azar ou eu dou sorte demais. Mas normalmente o pessoal que vai molar Serra Copo, eles furam o concreto com ele, né? Para tirar um pouco das rebarbas, assim como a gente faz com o disco quando ele tá novo. Valeu, Anderson. Valeu por responder aí. Beleza? Pessoal, então vamos ficar por aqui. Pinca o dedão nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações.
Quiser fazer um curso com a gente, aproveita essa oportunidade aí, ó. Quiser comprar nossos gabaritos, nosso gabarito para nicho agora para a região de São Paulo, estado de São Paulo, tá com frete grátis e vai via Sedex e vai ganhar o esquadro de 47 também. Se você não comprou nossos gabaritos, tá na sua hora de comprar, beleza? E vamos acompanhando que amanhã, ó, tem stories, amanhã tem live lá na oficina para mostrar esses projetos do pessoal, beleza? Bom descanso para vocês, obrigado por ter participado da nossa live. Fica o dedão nesse like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live se você gostou e comenta aqui embaixo. Abraço, pessoal, até mais.